Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estamos juntos neste sábado de manhã aqui pela CBN Campinas 99,1. E uma satisfação sempre redobrada em que, quando nós recebemos amigos queridos, como é o caso desse vencedor, nascido na cidade de Botelho, Minas Gerais, e claro que a tônica da nossa conversa vai gerar em torno de cinema. Primeiramente, Belamir Freire, bom dia, meu querido, um prazer enorme recebê-lo, viu? Bom dia, Paulo Leone, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 99.1, a CBN, e dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, para quando estar aqui nesse programa com o Paulo Leone, dizer que é um sonho realizado, né? Sou ouvinte assíduo aí da CBN. Bacana, muito bom, cara. E olha, o papo agora, evidentemente, vai girar sobre cinema, né? Uma vez que o filme Rosas, não é? Foi vencedor lá em Hollywood, em Los Angeles, a cidade e a terra dos cinemas. Como é que foi primeiro essa inscrição, essa chamada para participação, enfim? Eu recebi o convite do diretor Ivan Willig de trabalhar nesse filme como direção de arte. E acabei fazendo a produção toda, convencendo de trazer para a Paulínia, que tem um polo de cinema, e acabei fazendo a direção de arte, a produção de locação, a produção local. E o filme, depois de pronto, foi indicado para concorrer ao melhor filme no LABRIF, né? Festival de Cinema de Los Angeles, o qual a gente se consagrou vencedor do prêmio de melhor filme, um dos maiores festivais de cinema brasileiro fora do Brasil, não é de Hollywood. É um grande festival mesmo que a gente sagrou campeão. Só para a gente entender, a gente tem aquele festival anual dos filmes americanos, em que tem entrega do Oscar e tal, mas paralelamente acontecem diversos outros festivais e com classificações, indicações para tipos e características de filmes diferentes. É mais ou menos por aí? Justamente, o LABRIF é um festival de cinema independente do Brasil, fora do Brasil, né? Entendi, é feito lá em Los Angeles. Los Angeles, é um dos mais cobiçados prêmios pelos brasileiros, né? Concorreu com grandes filmes de grandes diretores e acabamos sagrando aí campeão com o filme Rosas. Ele é, Belamir, um filme de produção aqui através do Polo de Paulínia, é? Ele é uma produção independente do Ivan Willig, do Rio de Janeiro, que acabou sendo feito no Polo de Paulínia, né? Sei. Mas feito de forma totalmente independente mesmo. Essa estrutura do Polo ainda existe ou ela está em estado de imersão, enfim? Ainda existe, né? Eu acho que se contar desde tudo que foi feito, até desde quando começou, acredito que 60% do Polo ainda tem condições de uso. Dentre os festivais famosos que a gente tem no Brasil, os mais importantes, a gente tem lá a cidade de Gramado, que prima, né? Eu não sei se é o Quiquito de Ouro, enfim, que eles colocam lá à disposição dos possíveis vencedores, né? E Paulínia vinha numa velocidade bastante intensa e já estava se posicionando como uma das principais regiões e cidades a entregar esse prêmio, essa premiação aos profissionais da área cinematográfica. E eu queria saber, claro, você tem a sua formação iniciada ali, porque me consta que você era pintor de cenário. Como é que se deu essa ascensão tão rápida, cara? Eu trabalhava em rádio na UFM, né? E aí acabou que, infelizmente, acabou esse sonho de rádio. E ali naquela coisa de sempre trabalhar com arte, eu ouvi um carro de som anunciando que estava precisando de pintor, uma profissão que eu sigo, né? Eu seguia muito, fiz muita pintura, eu falei, vou lá ver. E aí deu que eu fui trabalhar no primeiro filme como pintor de cenário, e de lá pra cá eu nunca mais parei, né? São quase 15 anos aí de carreira, com quase todas as funções dentro do cinema possível eu trabalhei. Qual é a hierarquia? Você começou como pintor de cenário, teve participação em vários filmes como Contra a Regra, não é? E aí, me fale dessa escala. Tudo isso é experiência, né? Muito. Eu participei aí de pintor, cenotécnico, produção de locação, produtor de frente, platô, contra-regra, assistente de produção, né? E a hierarquia, praticamente, dentro da sua função, todas elas são muito importantes no cinema, né? Sem dúvida. Que faz o todo, né? Isso. Então, a hierarquia, dentro da sua equipe, você tem lá o primeiro assistente, segundo assistente, o terceiro e tal.
o pintor, o cenotécnico, o contra-regras, está tudo na composição de equipe de arte, no qual fui diretor de arte no Rosas, que foi premiado, né? E aí você comanda uma equipe, o diretor de arte comanda a equipe de cenotécnico, pintor, contra-regra, produtor de objeto, produtor de arte, dentro da equipe de arte. Depois tem as outras equipes de produção, de direção, e aí vai. A hierarquia é mais ou menos assim, até chegar no diretor master. Quer dizer, de uma maneira bem simplista, o cinema é a mãe da televisão, de alguma forma, em função de imagens e tudo mais que a gente recebe. Claro que a tecnologia é sensivelmente diferente, mas não deixa de ter um princípio em comum lá atrás, não é? E o cinema, eu queria que você me colocasse, porque tem muita gente que imagina que cinema é igual à televisão. E não é. A maneira de se construir, de se fazer, de se projetar, enfim, todo esse universo tem uma diferença bastante grande, né, Bellamir? É bastante grande. A televisão é uma coisa mais rápida, mais técnica, né? Você faz e às vezes você não precisa nem de seguir um roteiro, né? Você não precisa ter uma história, uma locação, né? Você está sentado no sofá e vira um cenário de televisão. Já no cinema é mundo real, né? Então aquilo tem a ver com o roteiro, tem a ver com a história, as cores, tudo isso implica porque a gente vai assistir num telão gigante, então qualquer detalhe é muito grande, né? Então o cinema o cinema é o princípio disso tudo que você está falando. O meu sonho é que um dia as escolas públicas do Brasil tenham aula de cinema, porque no cinema está incluso tudo, né? Está incluso a locução, que é as dublagens, a maneira de falar. Os técnicos de filmagem, de som tudo, luz, câmera. Né? Mas a gente vai falar logo a seguir do teu projeto escola, que certo. É um projeto muito bacana. Você já participou mais de 47 filmes, não é? Isso. E trabalhou em televisão também. Aliás, você trabalhou um bom tempo no seriado Julie e os Fantasmas, que foi transmitido pela TV Bandeirantes, não é? Que ano foi isso? Eu não me recordo exatamente o ano, mas acredito que deve ter sido por volta de 2013, algo assim, 2014, não me lembro exatamente. Mas eu fui lá como contra-regra, né? Então ficamos lá fazendo a primeira temporada da Julie e os Fantasmas. Você trabalhou só na Band ou você trabalhou em mais canais de televisão? Não, eu trabalhei na Globo eu já trabalhei em 6 novelas, né? A última que eu fiz, acho que faz uns 2 anos, foi a Pega Pega, mas fiz A Força do Querer, que foi uma grande novela, O Velho Chico. Puxa vida. A Lei do Amor e Liberdade na Globo. Então você está na casa aqui faz tempo. Faz, trabalhei um bom tempo lá na Globo, lá alguns anos em novelas, e em outras emissoras também, em novelas. Pessoal, estou conversando aqui com o Bellamir Freire, ele é roteirista, também diretor, enfim, faz de tudo no cinema brasileiro. Eu queria que você fizesse algumas menções, porque vocês, não só nesse Prêmio Rosas, você já, através dos filmes em que trabalhou, foi premiado algumas vezes, não é? E eu queria que, claro, que você falasse aí dessa emoção e desse trabalho que você desenvolve frente ao cinema. É muito gratificante você saber que o seu filme está sendo exibido, né? Mesmo, independente da forma que foi feito. Eu já trabalhei em filmes premiados aí pelo mundo afora, O Palhaço, o Chico Xavier, Menino da Porteira, De Pernas para o Ar, Totalmente Inocentes e tantos outros filmes aí que eu já trabalhei que compõem, né, o Corações Sujos, A Última Estação. Corações Sujos é com japoneses, A Última Estação é com libaneses. Uma experiência bem grande aí no cinema, são filmes de grandes bilheterias que eu pude trabalhar, né? O Palhaço do Selton Mello e o Chico Xavier, acho que foi sem dúvida para mim. Chico Xavier eu assisti. Um dos maiores filmes que eu já trabalhei. Cara, espetacular. E o Corações Sujos, que é uma história real dos japoneses refugiados depois da Segunda Guerra, baseado no livro do Fernando Pessoa, muito premiadíssimo aí pelo mundo afora, inclusive no Japão, uma história real. Muito bacana, viu? Ô Bellamir, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco continuamos aí. Hoje o nosso papo é cinema. Estou aqui com Bellamir Freire, roteirista e diretor, premiado e trabalhou em vários canais de TV, em vários filmes importantes do cinema brasileiro, que está dando esse prazer conversar conosco aqui para saber um pouquinho mais das intimidades do cinema. De papo para o ar, vai para um pequeno intervalo e nós voltamos logo a seguir. Até já. Pois é, nós estamos de volta aqui no De Papo Pro Ar. Meu convidado de hoje é o Bellamir Freire,
produtor, roteirista, diretor de filmes, que teve a sua carreira iniciada no Polo de Cinema da cidade de Paulínia. Falando em Polo de Cinema, eu gostaria agora, Belamir, que você falasse desse projeto, porque quando a gente ganha conhecimento, na medida em que a gente divide esse conhecimento, pela lógica da vida em matemática, você multiplica as ações. E isso volta verdadeiramente para você, que deve sentir um prazer imenso com esse projeto escola. Que projeto é esse? De que maneira se desenvolve esse projeto? Como que as pessoas têm acesso a esse projeto? Enfim. Primeiramente, vamos falar do Polo aqui um pouquinho, que faz parte da economia criativa, faz parte do audiovisual, da indústria do entretenimento, que é a indústria que mais cresce no mundo. E a gente vê que em breve, e aí muitas pessoas, as crianças de hoje vão ver que a economia criativa, através do entretenimento, será aí a grande economia brasileira e até mundial, né? Já tem país que mesmo porque esse espectro ganhou força e movimento na medida em que a rede social também propicia esse espaço, não é? Sim, e a gente vê que tudo está sendo robotizado e mecanizado, então a única coisa que vai sobrar para mostrar para as pessoas será a indústria do entretenimento. Então Paulínia tem esse polo de cinema, foi um grande investimento e que atraía tantos investidores de fora do Brasil, e o próprio paulinense ficava na cidade, consumia na cidade e atraía pessoas de fora, e isso aumentava muito a riqueza. Sem contar a geração de emprego também na própria área, e você é um exemplo prático disso, não é? Você chega a trabalhar 1.200 pessoas numa novela grande, né? Entendi. Uma novela grande gira em torno de 200 milhões de reais de investimento. Quem investe é a emissora. Sei. Então, só para resumir, a gente costuma falar que Paulínia foi investido cerca de 435 milhões de reais no Polo. Uhum. E uma novela custa 200 milhões de reais. Mesmo porque era oferecido cursos aos pretendentes, aos cargos relativos às necessidades ali no cinema, no dia a dia, para se fazer um filme, né? Em diversas áreas do próprio cinema, na elaboração desse filme, né? Todas as áreas, desde roteiro, produção, direção. Espetacular. Uma coisa incrível. Quer dizer, você faz o curso e já sai empregado, né? Já ia muito, todos iam ali mesmo, dentro do Polo, já ia para fazer o estágio e já começava, muitos já estão grandes aí no cinema. E uma das condições principais era que essa pessoa fosse paulinense. Morador de lá. Pelo menos na estrutura técnica da realização desse filme, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho então do projeto Escola, Belamir. E o projeto Cine Escola nasceu da falta de investimento na cidade, da continuidade, e as pessoas querendo trabalhar, os paulinenses, atores, atrizes, crianças, e não tinham onde. Sei. E aí a gente, por falta de condições, a gente teve que espremer, fazer tudo em dias compactos. Então, o Cine Escola nasceu numa ideia de fazer um filme em 3 dias, escrever o filme na sexta e gravar sábado e domingo, depois editar. Tá. Bacana isso, né? E aí são os alunos que são os patrocinadores, tem um valor que eles pagam para poder participar, onde eles vão participar do filme tecnicamente como atores, ter um diploma. O recurso ele é autogestante, ou seja, você põe o dinheiro, mas é exatamente para a elaboração do filme. Isso, e aí a pessoa vai ter uma experiência que nunca vai ter em cursos nenhum. Entendi. Ela vai trabalhar na prática dentro do cinema, são 3 dias, 12 horas por dia, e como é feito realmente o cinema, desde a elaboração, ela participa de todos o projeto, inclusive ela vai atuar. Os pais, tem filmes que os pais atuam com os filhos, os tios com sobrinhos, é uma coisa incrível. Quando você fala em faixa escolar, a referência é o quê? É o curso médio, é o segundo ciclo, enfim, como é que funciona isso? Da realização, você vai buscar aluno, projeto escola. Quais escolas que você vai? Não, os alunos que vão participar é livre. Você chega na escola e fala, olha, nós temos esse projeto na cidade. Nós temos esse projeto, todas as escolas que quiserem participar, podem. Como é que as pessoas acessam isso? Ou não, né? Mesmo que a pessoa já tenha saído da escola, mas tem aquele sonho, ela pode participar também. Entendi. A gente tem páginas aí no Face, que é Work Cine, Cine Escola. Como é que é? Páginas no Facebook. Não, eu entendi, mas como é? Work Cine. Work de trabalho americano, W-O-R-K, Work. Cine. Cine Escola. Cine Escola, tudo junto. Tudo junto. Work, Cine Escola. Isso, aí eles vão achar ali várias informações sobre esse projeto, o Cine Escola, nas minhas redes sociais também, Belamir Freire com 2 L's. B-E-L-L-A-M-I-R. Freire, só tem um, né, Paulo? Dificilmente vai achar o 2 ali. Cara, você é meio que um MacGyver na vida, assim, porque você trabalha com efeitos especiais, né? E eu queria que você falasse que efeitos são esses, que tipos de efeitos você normalmente cria para serem usados no filme, enfim.
É o tiro, porrada e bomba, né? É tiro, porrada e bomba. Explosões e tal. Então, eu contra a regra, que é mais ou menos igual você falou, que é o MacGyver, ele tem que fazer de tudo. É exatamente... É do nada, né? É o MacGyver do cinema. É o cara que não tem hora, não tem dia. É o cara que não pode dizer não, né? Só para refrescar a memória de quem não lembra do MacGyver, que é um personagem de um filme americano, em que ele, pelos conhecimentos da física, da química, enfim, ele consegue fazer do nada uma bomba, uma chave para se livrar de uma determinada situação de perigo, enfim. É sensacional porque você usa ali a ciência em prol de uma criatividade para salvar a vida também, né? E no cinema a gente usa para ajudar o cinema, para ajudar a arte. É a profissão perigo, realmente. Eu falo que o MacGyver eu tenho a sensação de ter sido tirado dos bastidores do cinema. Entendi. Porque eu já levei picada de escorpião, já caiu vidro por cima de mim, já caiu coisa na minha cabeça de levar pontos, várias histórias, picado por abelhas africanas no meio do nada. Então tem uma profissão perigo. Das atividades. Você está atualmente editando um longa. Que longa é esse? Se chama Casmania. Vai ser lançado aí em 2020. E quem é como é que é? Casmania. K-A-R-R-A-S. Casmania. Casmania. É um mundo, né? Sei. É um mundo paralelo. Tá. E aí é baseado no livro do Rogério Durante, que chama Contos de Casmenia. Entendi. Quanto tempo leva para se elaborar um filme como esse, de longa? Então, o maior problema é a edição. A edição é muito longa mesmo, a edição para qualquer trabalho. Né, ela dá afeição pro filme, não é? E muitas vezes as pessoas não compreendem essa demora porque o filme é feito mais rápido, né? Por exemplo, a captação é rápida. Aí depois a edição. Você imagina você trabalhar com 2, 3 câmeras, 10 dias, 12 horas por dia. Que o editor tem que ouvir e assistir e ouvir tudo para sincar as câmeras, os áudios, e não pode perder um segundo. Porque a gente vê em filme americano, por exemplo, às vezes o carro, ele está numa perseguição, você vê o número de cenas que tem. Ali quando aparece a cena perto do asfalto, depois ele de cima, ele de lado, o personagem, as reações do personagem dentro do carro, é realmente trabalhoso. Eu fico imaginando isso. Você vê vem a ser uma edição, né? E você vê na televisão que quando vai ali, tem 3 câmeras e já está na ilha de edição, já sai pronta a edição Scott, você imagina aquilo tudo gravado muitos dias para ter uma cena de 1 minuto. Às vezes você fica 2 dias com 2 câmeras, uma equipe de 200 pessoas trabalhando. Aí você imagina isso na edição, né? Onde é que você vai buscar esse din-din hoje em dia? Tem algum apoio do Estado? Enfim, quem apoia? Infelizmente não tem um apoio, né? A turma enxerga, muitos patrocinadores ainda enxergam com discriminação o cinema. E o Ancine colabora de alguma maneira? Ancine sim, tem uns projetos legais, mas parece que está num momento turbulento com a Ancine. Vamos torcer para que isso verdadeiramente mude, porque a gente sabe que tem o campo de trabalho é muito grande, quer dizer, a pessoa pode descobrir ali, como você descobriu, a sua verdadeira profissão, não é? E realmente o cinema é uma coisa espetacular que nos transporta, que verdadeiramente mexe com as nossas emoções, não só através das imagens, como também filmes homéricos que a gente tem, com lembranças de músicas, de temas, de trilhas. Enfim, abre um espaço profissional para essa área muito grande. Bellamir, eu queria imensamente, cara, agradecer a tua presença. Você é uma pessoa super simples. Quem vê você não imagina o quanto você já fez dentro da arte cinematográfica através dos bastidores, não é? Que é aquele que não aparece, mas é um dos mais importantes que tem. Porque o ator, você pode muitas vezes substituí-lo, mas a parte técnica realmente é difícil. Obrigado, viu? Bellamir Freire, roteirista e diretor. Eu que agradeço, Paulo Leone, o convite e agradeço imensamente estar aqui na Rádio CBN. E eu pedi para a galera torcer que hoje eu estou indo para Varginha, no Festival de Cinema. Maravilha. Mostra a oficina de Varginha, Minas Gerais, concorrendo à melhor direção de arte com filme Rosas lá em Varginha, com outros 5 grandes filmes. Tomara que você traga uma boa notícia pra gente, e eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir aí. Muito obrigado. Só da gente já estar lá, já somos vencedores. Muito obrigado, viu, Paulo? Certamente, porque o mercado ele é disputado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente o teu carinho por conosco aqui, todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, com o De Papo Pro Ar. Super beijo e até sábado que vem, se Deus quiser.